Hoje vamos ver uma partida muito bonita protagonizada pelo Tarrasch. O Tarrasch jogou de brancas numa partida handicap com menos 5 pontos e vai sacar um mate em 11. No final deste vídeo vais ter a capacidade para ver este tipo de mates e vais melhorar muito a concretização. Vamos a isso. E então aqui as brancas começam pelo lance E4, as pretas reagem com E5 e depois de cavalo F3 para criar pressão no peão, as pretas continuam com cavalo C6. Isto aqui, como vocês estão a ver, obviamente esta barra é toda preta, isto porque falta uma torre em A1, e aqui as brancas continuam com D4, um bocado ao estilo da escocesa. Aqui as pretas tomam, e agora a questão é, como é que o Tarrasch vai continuar? Será que ele joga uma linha mais monótona, mais calma, ou será que ele joga bispo C4? É claro, se vocês estiverem em desvantagem, aqui fará sempre todo o sentido complicar e jogar um bocado na confusão. E por isso aqui as brancas jogam bispo C4, ou seja, gambito escocês com menos uma torre. Para terem uma ideia a nível de avaliação posicional, as pretas neste momento têm mais 4 pontos. Portanto, isto aqui continua com bispo C5, aqui a ideia é agarrar muito bem ao peão de D4 e depois disto as brancas avançam e jogam aqui, isto na verdade acho que o nome é o gambito perro. A ideia é que o cavalo e o bispo estão a criar pressão neste peão. Do ponto de vista defensivo, aqui as pretas são obrigadas a jogar D5, mas claro, o Romberg vai jogar cavalo H6 e na verdade é bastante comum ver este lance, porque só mesmo quem conhece bem a teoria é que normalmente joga o avanço do D5. Só para terem aqui uma ideia, se as pretas tivessem avançado o D5, seria muito mais complicado, porque bispo toma, na verdade o argumento das pretas é que a nível de desenvolvimento já tem a dama e o bispo abertos. Ou seja, aqui já faria sentido jogar cavalo E5, e na verdade as ideias temáticas de cavalo toma não resultam. Claro, se as pretas tomassem com o cavalo, com o bispo sacrifica, rei toma e dama cheque, aqui, claro, ia buscar o bispo, mas não se esqueçam que as brancas têm menos uma torre. Mas a questão é que isto não aconteceu. As pretas não jogaram D5, e então em vez disso jogaram cavalo H6. E a ideia é defender aqui o peão. Lá está, como vocês sabem, se existisse aqui uma torre feliz e contente, a continuação seria cavalo, bispo, rei, dama, e íamos buscar o bispo, e na verdade isto era perfeitamente jogável. Mas o problema é que o Tarrasch não se pode dar ao luxo de simplificar em demasia esta posição. E então, em vez disso, ele vai jogar dama H5. A ideia é intensificar a pressão no peão de F7. Faz todo o sentido, é muito bem jogado, estrategicamente aqui o Tarrasch está a fazer o que lhe compete. As pretas têm de defender. Na verdade, a melhor defesa é dama F6. A dama fica concentrada aqui a defender a fraqueza e a gente adia mais um bocado o roque, porque é um bocado assustador fazer roque. Foi exatamente o que aconteceu. Salta à vista que as pretas estão a meter-se aqui um bocadinho a jeito, né? Porque já existe uma dama, um cavalo, um bispo e estão todos aqui atentos à aula de rei. Não se esqueçam que indiretamente também existe aqui um bispo que tem potencial, porque o cavalo está mal colocado em H6. Se quiserem podem colocar no pause, porque é muito interessante. O que é que vocês fariam nesta posição? Como é que vocês atacavam? Os computadores dizem que o roque faz todo o sentido e que estrategicamente as pretas têm 4.4, ou seja, têm uma vantagem decisiva. Mas o Tarrasch precisa da confusão, precisa de complicar o máximo possível para forçar o erro do adversário. E tenham isso em mente, ok? Por isso ele vai jogar F4. As pretas continuam com dama E8. Não desgosto do lance, porque existe aqui um peão em E4, o rei também está no centro, este peão já não pode ser defendido por mais peões. Faz sentido, é um lance concreto e interessante. Aqui, claro, que Ramelha é preciso fazer roque. E, atenção, o lance é assustador, não é? Porque a qualquer altura as pretas poderão jogar D3, que objetivamente é bom, ou mesmo D5, que é um lance que provavelmente jogadores mais fortes, jogadores de 1900, 2000 ou mais, fariam. Porquê? Porque abre o caminho do bispo e cria aqui problemas à dama. Portanto, aqui as pretas jogam D3. Está para o bispo, está a dar cheque, as brancas vão ter de reagir.
rei para H1. Aqui muito importante. Nós não queremos jogar torre H2. Porquê? Porque a torre fica pregada e a longo prazo poderá haver potencial de cavalo entrar em G4, por exemplo. Rei H1 fará todo o sentido. E as pretas reagem com o lance peão toma. As pretas, quando capturam, criam um problema. O cavalo de B1 está a ser atacado, por isso, lá está, fará todo o sentido de desenvolver o cavalo. E, na verdade, aqui as pretas vão continuar com D6. Lá está, D5, é preciso criar problemas, mas as pretas estão a jogar muito direitinho, jogam D6. Há aqui muito potencial na aula de rei. E o Tarrasch precisa de inventar, precisa de criar problemas e criou bem. Eu gosto do lance do Tarrasch. Os computadores gostam da ideia cavalo D5, também não desgosto, mas o Tarrasch avança F5. Avançar F5 cria aqui uma fraqueza que foi imediatamente aproveitada pelas pretas e agora ele continua com cavalo D5. Muito giro. Vamos lá então ver isto. Se o cavalo capturar o bispo, aqui esta posição fica ganha para as brancas devido a cavalo F6. Depois de rei H8, cavalo aqui toma a dama e as brancas estão melhor. Por outro lado, se o peão capturar o cavalo, nós temos mate imparável com dama toma cavalo e se peão toma, pura e simplesmente F6 e não há forma de evitar este checkmate. Por outro lado, então rei foge para H8 e rei a fugir para H8 é muitíssimo engraçado porque a posição fica imediatamente igual. Não se esqueçam que as pretas, o nível é amador. Portanto, é normal que as pretas não tenham visto isso. E por isso, aqui o jogador das pretas faz um lance natural, que é rei H8, e esta posição, apesar das pretas terem mais 7 pontos, esta posição está completamente igual. Aqui o Tarrasch vai jogar F6. E a ideia é que este cavalo está mal defendido. Porque se o peão sair, pura e simplesmente dama toma. E isto na verdade vai acabar em mate, porque peão toma não é satisfatório, porque esta casa não está defendida. Por isso, aqui ele vai jogar bispo G4. Este momento é lindíssimo, porque vocês colocam no pause, porque a partir do momento que as pretas jogam isto, as brancas têm mate imparável em 11 jogadas. E o Tarrasch acertou. O primeiro lance é simples. Peão toma, rei toma G7. Se vocês repararem, nós temos muito potencial na aula de rei. Temos a torre, temos o cavalo, temos a dama, temos aqui também a pressão na casa F7, temos também aqui o bispo a fazer um papel interessante e temos o bispo de C1 a criar problemas. Ou seja, praticamente todas as peças brancas estão a criar pressão na aula de rei. E por isso, aqui o Tarrasch vai descobrir uma ideia dinâmica fortíssima. Dama toma cavalo. E se pensaste nisso, parabéns, és muito forte, mesmo. É muito bonito. Aqui, claro, que remédio rei toma. E agora a questão é, só há um lance que dá mate imparável. Tudo o resto dá igualdade ou derrota. E o lance correto tem de ser cavalo E6. Porquê que tem de ser cavalo E6? Porque nós oferecemos uma dama, estamos a perder por 13, mas precisamos de controlar esta casa. Na verdade, estas duas. E ao tirar o cavalo para E6, eu estou a destapar o bispo, eu estou a atacar estas duas. O que significa que ele não consegue tapar, não há peças para tapar este caminho, e ele vai ter de fugir com o rei para aqui ou para aqui. Se o rei fugir para G6, é mate em 2, porque existe torre F6, e se rei foge, aqui checkmate com torre. Por outro lado, se o rei foge para H5, há duas formas de dar checkmate. Uma é mais rápida, que foi precisamente a que ele jogou. Nós vamos ter de jogar o cavalo de D para F4. E, na verdade, a alternativa a jogar o cavalo de E também resulta, mas cavalo de D fará sempre muito mais sentido. Porquê? Porque este cavalo está a controlar estas duas e este cavalo vai controlar esta. Também vai controlar, obviamente, esta. Ou seja, significa que este rei está um pouco mais apertado. Portanto, só pode jogar para baixo ou só pode jogar para cima. Ele aqui jogou para cima. Imaginem que ele jogava rei para baixo. Na verdade,
G3 era checkmate. Esta casa está a ser controlada por este cavalo e esta está a ser controlada por este cavalo. Ou seja, muito bonito. Por isso o rei é obrigado a ir para cima. Rei H6. Agora é mate em 7. Portanto, isto aqui continua com um lance interessante. Cavalo para E2. Forma mais rápida de dar checkmate. Qual é a ideia? A ideia é que destapa o bispo e eu, na verdade, eu quero reposicionar o cavalo através da casa G3. Vamos lá ver. Aqui o rei jogou para G6. Mas imagina, se o rei jogasse, portanto, estes lances são únicos, né? Se o rei jogasse para aqui, agora, primeiro, torre F5, o rei, lá está, poderia jogar para aqui, e aqui novamente temos o tal checkmate, e a alternativa de jogar rei para H4 faria com que a gente tivesse bispo G5, a rei é obrigado a jogar para aqui, aqui seria checkmate. Controla e ataca. Voltando então aqui atrás, ele aqui joga rei para G6. Agora é mate em 3. Só há uma forma de continuar com o checkmate. E, novamente, muito criativa e artística. Se pensaste em torre sacrifica, parabéns. Esta é a única forma de dar checkmate. Isto porque se o rei fosse para baixo temos o checkmate. E se o rei captura a torre, a questão é que este cavalo está protegido. E nós temos bispo G5, muito, muito forte. Depois de rei G6, cavalo checkmate. Ou seja, as brancas estão a perder por 18 pontos, mas conseguiram dar mate com 2 cavalos e um bispo. Bem, se gostaste do vídeo, faz um like, junta-te à família, segue o canal e se tiveres alguma dica, alguma sugestão, coloca nos comentários que assim ajudas no algoritmo e eu também fico com uma ideia de realmente o que é que tu gostavas de ver aqui no canal. Bem pessoal, por hoje é tudo. Até amanhã. Tchau, tchau.